Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Nesse momento, nós vamos conhecer um pouco da história de uma mulher incrível, psicopedagoga, que está aqui em Campo Grande, mas ela é natural lá de Cocaulinhos, Maranhão, Júnior Ferreira. É a Jossandra Costa Barbosa, que inclusive ela é uma das fundadoras do Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil e atua como presidente desde 2016 e é referência na sua área nacional na defesa da regularização e valorização dos professores. A entrevista do dia hoje com Jossandra Costa Barbosa, psicopedagoga. Você que conhece alguém que é professor ao seu redor, né? Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Top de Rádios a Jossandra Costa Barbosa, que é natural lá do Maranhão, mas está aqui em Campo Grande para um evento que acontece amanhã e vai falar sobre a questão da psicopedagogia, né, Jossandra? Bom dia, bem-vinda a Mato Grosso do Sul. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, amanhã a gente tem aí uma caminhada, vários compromissos aqui em Campo Grande. É um enorme prazer estar de volta à cidade. Já estive aqui para outros eventos para a gente falar de psicopedagogia. Que é um assunto extremamente importante, inclusive aí nós estamos vendo todo um movimento, né, para a questão da educação nacional, pode ter algumas mudanças, né? Isso. Eu vou explicar primeiro, né, o que é a psicopedagogia, para que os ouvintes entendam qual é a diferença entre o nosso trabalho e o trabalho do professor. Hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio da Rede Top de Rádios a Jossandra Costa Barbosa, que é psicopedagoga, faz um trabalho brilhante aí ao entorno de todo o Brasil e ela está aqui em Campo Grande por causa de um evento que acontece amanhã, gente, que é o 2º Seminário Estadual de Psicopedagogia, aonde vai falar sobre psicopedagogia e saúde mental, as interfaces, os desafios. Então, ela está aqui com a gente para falar um pouquinho, inclusive, sobre a importância da psicopedagogia. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse para nós brevemente um pouquinho sobre a sua história. Maravilha. Tá? Então, eu sou do de Cocaulinhos, Maranhão, mas eu moro em Teresina, né? Então, eu posso dizer que já sou piauiense. E a gente é psicopedagoga aí já há mais de uma década e a gente vem da educação, e aí hoje eu vou mostrar para vocês aqui que a psicopedagogia é além da educação, né? Porque ela é uma profissão dentro da educação, da saúde, é um agente de inclusão. Mas como é que eu cheguei na psicopedagogia? A partir das minhas angústias de sala de aula. Então, sou professora, hoje no nível superior, mas já passei por todas as salas da educação infantil, do fundamental, no ensino médio, hoje no ensino superior. Mas foi a minha experiência de escola pública em turmas de 6º ano que me trouxe muitas angústias que eu não tinha respostas, como as dificuldades de aprendizagem dos meus alunos. Alunos de 6º ano que não sabiam ler. Então, sou professora de História, sou formada pela Universidade Federal do Piauí em História. Então, como dar aula de História para alunos que não sabem ler? Como isso é possível no 6º ano? Né? É um grande desafio. Então, eu tinha alunos com deficiência, eu tinha alunos com laudo, sem ajuda, e tudo aquilo é muito angustiante para o professor. A gente tem a cobrança, é a professora concursada pelo município, você tem que dar conta do seu trabalho, você tem que dar conta do que é exigido, mas como fazer isso se você não tem base, os alunos com muita dificuldade? Então, foi buscando ajudar esses alunos que eu comecei literalmente no Google pesquisar sobre dificuldade de aprendizagem e encontrei a psicopedagogia. Não sabia muito o que era
E aí fui fazer uma pós-graduação em psicopedagogia e ali eu encontrei uma nova profissão, desafiadora, mas extremamente encantadora. E eu percebi que como psicopedagoga eu podia ajudar os meus alunos em sala de aula, mas eu podia fazer muito mais. Eu podia sair da sala de aula, eu podia ajudar os professores, eu podia lutar por esses alunos, por políticas públicas, e foi isso que eu tenho feito durante 10 anos. O que faz um psicopedagogo? A gente chama o psicopedagogo carinhosamente de terapeuta da aprendizagem. É uma forma bem simples de todo mundo entender que ele é um terapeuta, porque a palavra psicopedagogia, ela remete à psicologia e à pedagogia. Então as pessoas têm muita confusão. É um professor? É um professor de reforço? É um psicólogo? É um psicólogo professor? E não é nada disso. O psicopedagogo, ele é uma profissão hoje em processo de regularização, mas que tem muito já reconhecimento no país. Tem mais de 50 anos de profissionais atuando. Então, ele é um profissional que ele trabalha em uma interface entre educação e saúde mental. Né? Porque não aprender causa muitas sequelas emocionais e estruturais, sociais. A não aprendizagem é um problema social. Então, eu gosto de dizer que o psicopedagogo também é um agente social de transformação. Porque esse profissional, ele vai avaliar as dificuldades de aprendizagem, ele vai sondar esse ambiente, se ele trabalha numa escola, numa clínica, numa PAI, num centro multidisciplinar, seja onde ele trabalha, o trabalho dele vai ser sondar quais são as dificuldades de aprendizagem desse local e dali traçar um plano de intervenção. Então, ele vai buscar soluções, mediar conflitos e orientar as pessoas que estão dentro daquele ambiente e, principalmente, agir de forma assertiva para que esse indivíduo supere aquela dificuldade que ele se encontra e ter sucesso, que é isso que todo mundo quer, né? As nossas aprendizagens, elas são base para quem a gente se torna na vida profissional, na vida familiar. Então, tudo parte do princípio de como eu aprendo. A leitura, a escrita, a matemática são suporte de desenvolvimento. Tudo ao nosso redor gira. Para a gente tirar uma carteira de habilitação, para a gente ter um emprego, para a gente fazer compra no supermercado, para a gente lidar com finanças, tudo envolve aprendizagem. Então, se esse indivíduo ele vai ter prejuízo nesse processo, a vida dele ele vai sofrer com inúmeras sequelas. Sequelas que podem ser seríssimas. Sequelas que podem dar origem a outros problemas. Então, esse profissional é indispensável desde a intervenção precoce, desde a creche, desde o bebê, desde a mamãe gestante, porque a gente trabalha estimulação intrauterina também com essa mãe para que ela já esteja ali trabalhando a estimulação das habilidades cognitivas do seu filho. Quais são as principais dificuldades que você observa no dia a dia nas crianças e adolescentes hoje em sala de aula para poderem se desenvolver, para poder aprender? Inclusive, tem muita gente que considera, inclusive, essa dificuldade de aprendizagem, a falta, inclusive, de preparo dos professores, inclusive a falta do magistério. Teria alguma correlação? Quando a gente olha como o símbolo da psicopedagogia, ela é uma fita, a gente chamada fita de Moebius. Significa o olhar que a gente tem sobre isso que você está perguntando. Essa fita, na física, ela não tem um lado específico. É a resposta para a sua pergunta. É uma pergunta muito complexa. Ela não tem uma causa específica. É o professor? É a escola? É o livro didático? É a política? É a economia? É a religião? É o que está causando? É o indivíduo? É um transtorno? É o cérebro dessa pessoa? São tantas coisas que eu posso te dar como essa resposta. Por isso que o nosso olhar psicopedagógico precisa ser individualizado. Eu preciso olhar para o contexto dessa situação, entender quem é esse indivíduo. Esse indivíduo está dentro de um contexto social, familiar, afetivo, econômico, social. Então, é biopsicossocial esse processo. Eu não posso dizer que é um único fator, porque nunca é só um fator. É um conjunto de fatores. E a escola, ela está envolvida dentro desse processo, e a escola não é um ambiente neutro da sociedade, da política, da economia, da violência. Então, a escola é um ambiente muito complexo.
Então, para que a gente entenda o fracasso, as dificuldades, há muitos fatores. A falta de acompanhamento. Sim, eu posso ter um professor que falta didática, metodologia, afetividade. Eu posso ter a culpabilidade no professor e pode ser algo muito pontual daquele professor, não da classe dos professores, como muitas vezes a gente chama dos professores. A culpa é dos professores no geral. E a gente sabe que não funciona assim. Então, eu posso ter um conjunto muito específico, é a falta de infraestrutura daquela escola, é a cadeira que aquele indivíduo senta, às vezes só onde ele senta, a distância dele para o quadro, como é que ele está enxergando, se ele se alimentou em casa, se ele dormiu bem, se ele está passando por um problema dentro de casa. Ou às vezes até a escola escolhe um material didático que ela quer aplicar, mas não está de acordo com o nível dos professores, até mesmo dos alunos. Né? Dos alunos. Então, tudo envolve, são muitos aspectos, né? É por isso que a nossa profissão, ela é algo muito, precisa ter muita responsabilidade, esse profissional precisa estar muito bem capacitado. Por quê? Porque o processo do não aprender, ele gera muitos problemas. Ele gera problema para a sociedade, porque muita gente desiste da escola porque o processo de aprendizagem está difícil para ele. Então, a evasão escolar, muitas vezes, ela tem vários e múltiplos fatores, mas um deles são as dificuldades de aprendizagem. Quantas pessoas são chamadas de burras? Quantas pessoas são ditas que elas não vão conseguir, que elas são incapazes? A nossa sociedade, ela cobra muito. Ela julga e ela cobra de uma criança. Ela cobra de uma criança a perfeição. Os pais cobram de uma criança de 5, 6 anos, 10. Então, o julgamento, a cobrança social por resultado é muito forte. Então, a gente vive o tempo todo dentro desse contexto social, político e econômico, em que a cobrança por resultado é muito forte. Torna a sociedade também cobra dos professores. Os professores cobram da escola, do gestor, da coordenação. As famílias cobram dos professores. Então, é um processo que nós da psicopedagogia, e é onde a gente entra para mediar esse conflito, a gente entra para ajudar os professores, para dar suporte, que nós não estamos nem falando da pessoa com deficiência, nós não estamos nem falando da pessoa com autismo dentro da sala de aula. Ou TDAH, ou disgrafia, desortografia, descalculia. São tantas fora os transtornos emocionais, psíquicos, fora os transtornos de neurodesenvolvimento, fora os vários outros problemas que essa geração está se desenvolvendo com transtorno de ansiedade cada vez mais rápido. A gente tem crianças com depressão, a gente tem muitos problemas de saúde mental e que não estão sendo levados a sério. O que os pais e professores, nesse contexto todo que nós estamos falando, devem observar como sinais de algo que não vai bem dentro da aprendizagem, dentro do desenvolvimento da criança e que precisa aí de uma atenção de um psicopedagogo? A gente pede muita atenção aos pais, a recusa de ir para a escola, quando a criança ela se recusa muito a ir para a escola. Eu não gosto daquela escola, eu não quero ir para aquela escola, eu não gosto daquela tia, não, daquela prof. Tem alguma coisa errada. Isso é um sinal de alerta. O pai tem que levar a sério, porque às vezes não é só preguiça, tem alguma coisa acontecendo naquela escola. A outra coisa é muito importante, é a dificuldade que aquela criança tem de executar uma tarefa. Se ela chora muito para fazer aquela atividade, se ela é muito resistente em fazer aquela atividade de matemática, de língua portuguesa, de escrita, o pai precisa, muitas vezes a família acredita que isso é só interesse, é falta de interesse, a criança está com preguiça, é porque é muita demanda. Não, tem que investigar qual o motivo. E o terceiro, a gente vai observando as questões sociais. Criança que se isola, criança que não quer brincar, a criança que não quer ter amigos, a criança que se afasta. E aí a gente também tem que falar dos adolescentes que têm esse comportamento. Então, os pais precisam estar em alerta a esses sinais perigosos que podem indicar problemas que estão acontecendo, como bullying, como dificuldades de aprendizagem. Existem muitos transtornos silenciosos, que eles não estão aparentes, eles não estão perceptíveis no rosto de uma pessoa. Então, a gente tem, por exemplo, o déficit de atenção, e uma característica nas meninas, por exemplo, é aquela criança que fica parada, olhando para você, assistindo a aula, parece que está tudo bem e não está aprendendo.
Então, tem muitos sinais que a família pode prestar atenção, como a criança que está tendo nota, mas não está aprendendo. A criança que está com 7 anos, 8 anos e ela não sabe ler, ela não está no nível que ela deveria estar, os pais precisam levar ao psicopedagogo, porque é este profissional. É o psicopedagogo que vai fazer essa avaliação, que vai buscar essa resposta. Então, a criança que tem dificuldade com cálculo, a criança que tem dificuldade com atenção, a criança que tem dificuldade de se manter quieta dentro de uma sala, a criança que tem dificuldade de participar das atividades coletivas, porque o psicopedagogo, ele é a porta de entrada para essa avaliação, onde ele vai direcionar, ele vai encaminhar. Esse problema é comportamental? Vou encaminhar para o psicólogo. Esse problema é linguagem, é comunicação? Eu vou encaminhar ele para o fono. Esse problema é mais severo, ele precisa de uma avaliação médica, ele precisa de um especialista em neurodesenvolvimento, vou encaminhar. Então, muitas vezes, essa criança demora a chegar no psicopedagogo. Então, o psicopedagogo é esse especialista formado, capacitado, que tem essa expertise, que estuda sobre desenvolvimento humano, não é só infantil, porque a gente também trabalha desde o bebê até a pessoa com Alzheimer, com desenvolvimento cognitivo e estimulação. Então, esse profissional, ele é o indicado para começar esse processo de avaliação e orientar essa família, orientar essa escola. Então, a escola que tem esse profissional, ele é uma escola que já está um passo à frente de outras, porque o profissional dentro da escola, ele está ali, ele está junto às equipes, e ele tem esse olhar multi. Então, ele já consegue identificar essas dificuldades ali, pontuar, trazer a família e já fazer um processo de encaminhamento. Que legal, né? Assunto extremamente importante que nós estamos falando aqui sobre um papel de um profissional que toda escola precisa ter, que é um psicopedagogo, que vai auxiliar a escola, que vai auxiliar todo o corpo escolar, né? E também os pais, as crianças. E eu tô aqui encantada com essa profissão, que eu não sabia que era tão profundo assim. Tem mais, se você me deixar falar. Gente, o jornal vai acabar e acho que tinha que ser um podcast aqui, viu, Júnior? Porque tem tanta coisa que o psicopedagogo pode fazer, sabe? Eu não sei a extensão de como é que está aqui em Campo Grande, e aí já deixo aqui uma semente plantada, né? A gente tem um projeto Semear aqui em Campo Grande, que atende gratuitamente. Se vocês quiserem conhecer, trazer nossa diretora para depois para falar mais sobre esse projeto. Vai ser uma honra. É maravilhoso, é atendimento de avaliação e intervenção. As famílias ganham 30 sessões gratuitamente. Uau. E é um projeto do Sindicato Nacional de Psicopedagogia. Mas a gente tem uma luta pela inclusão da psicopedagogia também na rede SUS. A gente precisa desse profissional na rede básica, porque aquela família que tem um plano, aquela família que tem a rede privada, mas também precisa da periferia, as pessoas que não da comunidade, que não têm condição de pagar uma consulta. Hoje nós estamos tendo aqui um bate-papo bem gostoso com a Jossandra, ela que é psicopedagoga e está aqui inclusive porque amanhã acontece um evento em Campo Grande extremamente importante, que é o 2º Seminário Estadual de Psicopedagogia. Psicopedagogia e Saúde Mental, Interfaces e Desafios. O evento vai acontecer amanhã, sábado, durante o dia todo, né, Jossandra? Para quem quer se inscrever, ainda dá tempo? Dá. Você pode procurar no Instagram do Sindicato dos Psicopedagogos, é bem facinho. Pode colocar Sindicato dos Psicopedagogos, pode mandar um direct pra gente, a gente responde imediatamente, te dando todas as informações. Tem vaga, é bem acessível, vai ser lá no Liberalimes, vai ser um evento bacana porque a gente vai falar de saúde mental. Então tem médicos, tem fono, são vários profissionais e a gente está muito feliz pela visibilidade da psicopedagogia e por esse espaço também, né? E aí eu gostaria que, para a gente encerrar essa entrevista, que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes sobre a sua profissão, a importância dela. 12 de novembro a gente comemora o Dia do Psicopedagogo. É uma festividade, quero desejar aqui a todos os psicopedagogos do Mato Grosso do Sul, nosso carinho, nosso abraço a todos, mas também deixar aqui o desejo de luta, de reconhecimento para mais políticas públicas do município e no estado, para que as autoridades também possam ter um olhar carinhoso para esse profissional. Nós somos um agente de inclusão que muito agrega para a educação, mas também para a saúde mental deste estado.
Muito obrigada, Gessandra. Um abraço para todo mundo do sindicato, para todos os psicopedagogos. É uma honra recebê-la aqui. E sempre que você for retornar a Campo Grande, conte com a gente. A gente tem muita coisa para prosear Com aqui. certeza. Muito obrigada. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.